Paz, querido professor, paz, querida professora da melhor escola dominical do mundo. É um prazer estar aqui novamente, me direcionar a você para dar algumas sugestões, fazer algumas considerações, tanto para o planejamento como também para a execução da melhor aula para a melhor turma da escola dominical da sua congregação, especialmente nesse próximo domingo, em que teremos a oportunidade de celebrar o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, uma história que é marcada por grandes impactos ao redor do mundo, tanto impactos de aspecto espiritual, como também impactos de aspecto social. Portanto, sinta-se privilegiado, honrado por ser professor dessa escola que ao longo do tempo tem sido o instrumento de Deus para impactar vidas. Para o próximo domingo, além da comemoração do Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, nós teremos a oportunidade de estudar a penúltima lição desse trimestre, portanto, a lição de número 12, que tem como tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. Para começar as nossas considerações a respeito da lição de número 12, que tem este tema, sendo a Igreja do Deus Vivo, eu julgo necessário fazermos, a título introdutório, algumas considerações que dizem respeito ao próprio contexto, eu diria assim, da lição, que, em primeiro lugar, diz respeito ao perigo das influências nocivas à igreja local. A igreja local é parte de uma cultura estabelecida, tanto de maneira geral, como também, eu diria, de maneira específica na comunidade em que ela existe. Então, impactos de influências ideológicas com consequências morais e também consequências éticas podem atingir a igreja que está inserida nesse contexto. Portanto, é a se considerar de maneira importante essa realidade do perigo que a igreja corre por estar inserida, por existir nesse contexto cultural de muitas influências nocivas. Também a respeito do contexto da lição, cabe lembrar a necessidade de se reafirmar a natureza da igreja diante das perigosas influências que podem atingir em cheio a igreja local e possuem um poder considerável, eu diria, de prejuízo, estragos à igreja. É importante que os membros dessa comunidade conheçam e conheçam bem o que é a igreja, ou seja, verdades bíblicas que dizem respeito à natureza da igreja, para que, no mínimo, saibam defender, saibam se posicionar e saibam se comportar de maneira bíblica como igreja nesse cenário perigoso, nesse cenário nocivo. Em terceiro lugar, ainda, a título de consideração do contexto da lição, é importante considerar a importância do relacionamento com Cristo. As metáforas, as figuras de linguagem, as imagens utilizadas especialmente nas cartas para apontar a relação da igreja com Jesus trazem consigo uma profunda realidade de comunhão, de relacionamento. Ao estudarmos a natureza da igreja, estamos sempre sendo conduzidos para essa necessidade vital dela com Jesus. Jesus é visto, por exemplo, como cabeça, o fundamento, o noivo e tantas outras imagens, tantas outras metáforas.
É impossível o corpo não estabelecer um relacionamento, inclusive vital, com a cabeça. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja, entre outras lições trazidas por esta imagem da igreja como corpo e Cristo como cabeça, sem dúvida nenhuma, está a do relacionamento vital. Outro símbolo utilizado na Bíblia para apontar, entre outras coisas, o relacionamento profundo, necessário e vital entre Cristo e a igreja, é que Cristo é o noivo, essa figura matrimonial, conjugal, de muito peso simbólico cultural na cultura judaica, sem dúvida nenhuma, talvez seja o maior exemplo da necessidade de relacionamento da igreja com Cristo. O fundamento, uma figura paulina que apresenta Jesus como alicerce, a igreja como um prédio sendo construído por várias mãos, por vários trabalhadores, também apresenta esse contexto de relacionamento desse edifício que está sendo edificado com o alicerce, que é o seu fundamento, é o seu suporte firme. Então, querido professor, querida professora, a título, repito, de introdução e de contextualização dessa lição, cabe considerar estas, inicialmente, três informações. Perigo que a igreja corre de influências nocivas, a necessidade de, nessa zona perigosa, a igreja reafirmar a sua natureza, há uma necessidade de conhecer a natureza da igreja, e, em terceiro lugar, a necessidade da importância do relacionamento dela com Cristo. Depois de termos feito essas considerações concernentes relacionadas ao contexto da lição, em segundo lugar, eu julgo necessário também fazermos algumas considerações a respeito, como sempre fazemos, da relação entre a lição de número 12 e a lição de número 11. E, sem dúvida nenhuma, existem pelo menos duas informações que cumprem esse propósito, acabam cumprindo essa missão de relacionamento entre uma lição e outra lição. E eu não preciso mais dizer a você a importância de se fazer, de se, eu diria, reconstruir esse elo entre uma lição e outra lição. A primeira informação eu julgo ser de natureza geral, porque corresponde à temática geral deste trimestre, que é a Igreja de Cristo, o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Cabe lembrar que as influências nocivas que constroem o contexto em que a igreja vive são armas utilizadas pelo espírito da Babilônia, que remete a todas as ideologias que vimos até aqui. Nos últimos domingos, nós concentramos esforços, dedicamos atenção a algumas maneiras, por assim dizer, de ver o mundo, algumas cosmovisões, algumas ideologias contrárias às visões e os princípios doutrinários bíblicos que constroem a cosmovisão cristã. Nós entendemos que essas ideologias são as armas utilizadas pelo sistema mundano, que nesse trimestre é conhecido, é nominado, é reconhecido como o espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia, o sistema do mundo, estabelece
um ambiente perigoso à igreja e utiliza as armas que nós vimos até aqui, entre as quais está a desvalorização do corpo, a dessacralização da vida no ventre materno, a ideologia transgênero, a valorização da criatura em detrimento do Criador, a desconstrução da autoridade bíblica, a desconstrução do conceito de pecaminosidade e assim por diante. Essas são as armas utilizadas para construir um ambiente perigoso de ataque contra a igreja, apresentando, portanto, um desafio permanente para o ser igreja nesta realidade social presente. Em segundo lugar, a segunda informação que liga uma lição à outra é mais específica. Se na lição passada, a lição de número 11, nós estudamos sobre as convicções cristãs, ou a convicção cristã, essa lição vai demonstrar um complemento do estudo da lição passada, porque as convicções cristãs não existem num ambiente meramente teórico, elas não têm um fim em si mesmas, elas não terminam na teoria, mas, pelo contrário, conduzem para uma prática, requerem uma dinâmica de ação e de praticidade. O que nós vemos nessa lição, a lição de número 12. Quanto na lição de número 11, eu tenho segurança do que está aqui na minha mente, da minha visão doutrinária, teológica, a minha visão cristã do mundo. Na lição de número 12, eu vou ser, eu vou viver, eu vou praticar, eu vou ser conduzido para uma dinâmica de ação nesse ambiente perigoso, contra as armas, as armadilhas do espírito da Babilônia, mas vou viver à luz das convicções cristãs, vou ser igreja com base assentado, como dizem, cimentado nas convicções cristãs, nas doutrinas cristãs, nos princípios bíblicos. Nesse sentido, no sentido de que nós, para sermos igreja, seremos assim, com base nas convicções cristãs, se aponta, se levanta alguns questionamentos que dizem respeito a essa prática. Praticar onde essas convicções cristãs? Ser igreja onde? Na igreja local, na comunidade da igreja local. Praticar como? Conhecendo corretamente a natureza da igreja e o seu relacionamento com Cristo. Praticar por meio de quê? Da ajuda do Espírito, em vista da realidade espiritual, regeneração, temos uma nova vida, e a disposição pessoal para a separação do mundo, que é a santificação. Então, nessa lição, a lição de número 12, nós teremos respostas para onde praticarmos estas convicções, para como praticarmos essas convicções e por meio de que praticarmos essas convicções, ou seja, onde ser igreja, como ser igreja e por meio de que é possível permanecer sendo igreja. Dando continuidade, querido professor, querida professora, querido telespectador do meu canal no YouTube, inclusive seja muito bem-vindo, não perca a oportunidade de se inscrever e sempre de primeira mão será alertado quando eu postar aqui novos conteúdos. Afinal, novos conteúdos são semanais, ora uma mensagem. Nós estamos na série de estudos
da primeira carta aos Coríntios e, é claro, sempre aqui com orientações e subsídios para a escola dominical. Dando andamento, vamos ao nosso primeiro ponto, a natureza da Igreja do Deus vivo. É importante, querido professor, querida professora, fazer a consideração de que esse primeiro ponto aborda a dimensão pública da Igreja, enquanto o segundo ponto vai abordar a dimensão, eu diria, pessoal, íntima da Igreja, ou seja, o seu relacionamento com Cristo. E o terceiro e último ponto vai abordar a dimensão defensiva da igreja, seja num contexto de guerra, de batalha, e por isso, é claro, o terceiro ponto é as armas da igreja do Deus vivo. Mas por ora, nesse momento, voltemos a nossa atenção para o primeiro ponto, a natureza da igreja. O primeiro subponto apresenta um aspecto da natureza da igreja. Ela é a casa do Deus vivo. Nesse ponto em que se considera a igreja como a casa do Deus vivo, nós devemos chamar a atenção para a necessidade de termos uma consciência correta a respeito da teologia própria, ou seja, do estudo do ser de Deus. Quem é Deus? E, nesse ponto, eu oriento que se dê ênfase ao fato de que a igreja pertence a um Deus que existe e é vivo. Isso aponta para a necessidade de uma verdadeira compreensão teológica sobre Deus. A igreja não é a igreja dos ídolos, de um Deus, de deuses. A igreja é a casa do Deus vivo. Há uma singularidade, há uma particularidade, há um contexto absoluto de existência de Deus aqui. Então, nesse aspecto da natureza da igreja, é preciso se ter uma compreensão correta de Deus, o que o nosso comentarista vai abordar. No último ponto, no último parágrafo, diz mais ou menos assim, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura atuando na história humana. Estas informações de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, são princípios teológicos da disciplina que estuda a existência de Deus. Nesse sentido, cabe lembrar que Deus é diferente e separado da criação. Deus é criador, não é criação. Isso nós chamamos de transcendência. O fato de que Deus é diferente e separado da criação. Ele não é criação, ele é criador, ele é diferente. Está separado da criação, porque ele é santo. Isso é transcendência. Mas, ao mesmo tempo, ele se aproxima da criação, ele se relaciona com a criação, ele interfere na criação. Isto nós chamamos, tecnicamente, de imanência. Esses conceitos estão presentes no estudo teológico sobre a existência de Deus. Portanto, perceba, querido professor, querida professora, a importância de que, na natureza da igreja, para a compreensão deste aspecto, é necessário que a igreja tenha um conceito correto a respeito do ser de Deus. Nesse sentido, senhoras e senhores,
eu chamo a atenção para o que John Stott diz no livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. O Deus vivo é o Deus das nações e também do seu povo pactual, da aliança. Às vezes nós, cristãos, cometemos o erro que Israel cometeu no Antigo Testamento, quando se concentrou exclusivamente no Deus da aliança. Em outras palavras, Israel acreditava que Deus era apenas Deus deles. Era o Deus vivo, mas deles. Ou seja, tinham uma concepção equivocada de Deus. Então, para um comportamento correto da igreja do Deus vivo, é necessário que ela tenha uma consciência correta do ser de Deus. Não é possível, portanto, nesse sentido, encarar essa característica de aproximação, de relacionamento de Deus, a imanência, de maneira desequilibrada. Deus só fala comigo, Deus só é o Deus do meu povo, Deus só é o Deus da minha igreja, Deus só é o Deus da minha comunidade. Não, é uma concepção desequilibrada da imanência. Mas ao lado dessa concepção, desse comportamento desequilibrado da imanência, também há um comportamento desequilibrado em relação à transcendência. Quando Israel ressaltava demais, o povo diminuía o Deus vivo. Os israelitas o reduziam ao status de uma deidade tribal, um deusinho mesquinho. Ele se tornava Javé, o Deus dos israelitas, mais ou menos à altura de Camus, o Deus dos moabitas, e Moloque, o Deus dos amonitas. Ele é Deus de Israel, transcendente, mas a tentativa de egoisticamente ter essa fama fazia com que Deus fosse diminuído a um Deus tribal, ao Deus reduzido a um povo, a uma cultura, a uma nação. Então percebam, senhoras e senhores, queridos professores, que no estudo da natureza da igreja, no primeiro aspecto em que ela é apresentada como a igreja do Deus vivo, ela precisa compreender corretamente informações a respeito do ser de Deus, sob o perigo de diminuí-lo, sob o perigo de possuir uma fé exclusivista que ataque a imanência e a transcendência de Deus. O segundo aspecto da natureza da igreja está no segundo subponto. Ela é a coluna e a firmeza da verdade. Se no primeiro subponto nós precisamos ter uma teologia própria, estudo sobre Deus, correto? No segundo subponto nós precisamos ter uma eclesiologia correta, ou seja, uma concepção a respeito da igreja correta. Nesse sentido em que a igreja é coluna e firmeza da verdade, se dá ênfase à missão dupla da igreja em relação à verdade. Primeira missão é a de guardar o bom depósito, ser guardiã da verdade. A segunda missão, ser proclamadora da mensagem. Percebam que há necessidade de um equilíbrio entre ser guardiã e ser proclamadora. Se não se compreender a ideia correta da missão de ser guardiã, a igreja não conseguirá compartilhar, sair para pregar, proclamar. Ela vai guardar o evangelho, a verdade do evangelho para si. De guardiã, ela corre um grande risco de ser egoísta. Portanto, há uma necessidade de equilíbrio entre a missão de ser guardiã e a missão de ser proclamadora. Inclusive, se não me falha a memória, o mesmo John Stott faz menção de um doutor
que traz consigo a ideia da necessidade da igreja ser santa, separada, e ao mesmo tempo ser mundana. Mundana no sentido de ir ao mundo para proclamar o evangelho, separada do mundo, guardiã do evangelho, mas ao mesmo tempo mundana, no melhor sentido, no sentido de ir ao mundo pregar o evangelho. Então, nesse segundo aspecto em que a igreja é apresentada como coluna e firmeza da verdade, se considera esses dois lados, essa dupla concepção da missão da igreja. Ela é guardiã, mas não pode correr o risco de ser egoísta, pregar para os seus, guardar para si, encher os seus celeiros, abastecer-se apenas, mas ser ao mesmo tempo proclamadora. E a própria metáfora de coluna e firmeza da verdade apresenta essa ideia de que a igreja é uma altíssima e firme coluna em que está escrita a mensagem. Ou seja, a igreja está sempre empunhando, proclamando, fazendo conhecido bem alto para que todos vejam a mensagem de Deus. Ela guarda, mas apresenta, ela guarda, mas também proclama. Em terceiro lugar, o terceiro subponto, a igreja e a sua relação com o mistério da piedade, a igreja como guardiã de uma mensagem. E a mensagem da igreja é uma mensagem de encarnação. O mistério da piedade, o grande mistério da piedade é o conteúdo do evangelho. Cristo encarnado. Mais uma vez, querido professor, querida professora, chamando a atenção para essa missão da igreja. Ela tem uma mensagem encarnacional, ela tem uma mensagem de Deus se relacionando com os povos em carne, o ápice do relacionamento de Deus, da aproximação de Deus dos povos. A igreja, portanto, não pode se resguardar, se separar no seu círculo de santidade, de separação. Ela precisa ir com uma mensagem que a orienta, que a inspira também a ir, porque Deus foi. Então, a mensagem da igreja é uma mensagem de encarnação, de alcance, de relacionamento. A exemplo da tentativa de Deus de se relacionar com os homens em Cristo Jesus. Tanto, nesse terceiro ponto, é necessário nós termos uma missiologia, uma concepção de missão correta. Então, percebam que no primeiro ponto, eu preciso ter uma teologia correta para que eu não prejudique a natureza da igreja. No segundo ponto, eu preciso ter uma eclesiologia, informações a respeito da igreja correta, para que eu não prejudique a missão de guardiã e a missão de proclamadora, coluna e firmeza da verdade. No terceiro subponto, eu preciso ter uma visão correta da missão, do conteúdo do evangelho, mistério da piedade, impele, inspira a igreja a ir e não a ficar. Vamos ao nosso segundo ponto, e como eu já disse, este ponto diz respeito à dimensão íntima da igreja. E de pronto é perceptível no primeiro subponto deste segundo ponto e no segundo subponto deste segundo ponto que há uma abordagem de conceitos relacionados à soteriologia, ou seja, ao estudo sobre a salvação. Quais são eles? Regeneração, santificação, que são encontrados no primeiro subponto, que é santificação e pureza, e o terceiro é a glorificação, que é
apresentado no segundo subponto, em que a igreja é também apresentada como aquela que, preparada pelo Espírito Santo, vai chegar no dia da reunião, da união eterna e mística com Cristo, sem mancha nem ruga. É interessante pensar, querido professor, que este relacionamento de Cristo com a igreja, essa dimensão íntima da natureza da igreja, depende da concepção, do entendimento correto desses aspectos da salvação, que contemplam pelo menos três tempos, por assim dizer: passado, presente e futuro. Se não, vejamos: regeneração, nova vida, novo nascimento, um ato instantâneo de Deus no passado. Fomos regenerados, nascidos de novo. Santificação, um ato que corresponde ao tempo presente, esse processo de separação do mundo, do pecado diário, permanente, que tem como protagonista o Espírito Santo, que provê os meios, que ajuda, que santifica. E em terceiro lugar, o terceiro tempo é o futuro, é a união da igreja com Cristo, é a glorificação da igreja, como disse Milad Erickson, em correspondência a esses aspectos da salvação no tempo, que ele vai chamar de salvação com aspectos temporais. Nós fomos salvos, regenerados, estamos sendo salvos, santificados e seremos salvos, glorificados, livres da morte, nascidos de novo. Estamos sendo livres da influência do pecado diariamente pela ajuda do Espírito e seremos livres eternamente da morte. Então, é necessário, senhoras e senhores, que a igreja, nesse relacionamento íntimo com Cristo, tenha uma visão correta da salvação e, portanto, da regeneração, da santificação e da glorificação. Assuntos, conceitos relacionados ao estudo da salvação. E em terceiro e último lugar, nós temos as armas da igreja do Deus vivo, que eu chamo de dimensão defensiva da igreja. No primeiro subponto, temos o zelo pela verdade. E aí, faço uma sugestão para você, professor, para considerar que nesse subponto se dá ênfase à competência moral daqueles que trabalham na igreja do Deus vivo, que é a lealdade. A ênfase na figura dos dois servos, no servo vigilante, no mordomo fiel, nos dispenseiros dos mistérios de Deus, dá ênfase à necessidade de que, para zelar pela verdade, é necessário ter essa competência moral, que é a lealdade. E, em segundo lugar, é necessário ter a competência técnica para o ensino da verdade, que corresponde à compreensão das Escrituras, a defesa da ortodoxia e a refutação das heresias. Ou seja, a competência moral, a lealdade, ela se complementa com a competência técnica, compreensão das escrituras, a defesa da ortodoxia e a refutação das heresias. Uma e outra se interrelacionam, se complementam. Não é bom que se tenha apenas esse, eu diria, aspecto moral da lealdade, mas é bom que o tenha junto com o aspecto técnico. Não é apenas bom que tenha-se a competência técnica, é bom que tenha-se essas três competências técnicas aliadas à competência moral. Tanto os obreiros da Igreja do Deus Vivo precisam ser competentes moralmente pelo zelo da verdade,
e precisam ser competentes tecnicamente para compreender as Escrituras, defender a ortodoxia. Como é que se vai defender a ortodoxia se não se sabe o conjunto doutrinário que forma a ortodoxia? É necessário ter um conhecimento técnico do conjunto doutrinário que forma, que dá corpo à ortodoxia, para defender aquilo que é oficial, aquilo que é doutrinário, aquilo que é ortodoxo. Bem como é necessário ter uma competência técnica de conhecimento em relação às heresias, suas bases filosóficas, suas orientações morais, suas distorções teológicas para refutar, responder, confrontar, no melhor sentido da palavra, à altura, estas heresias. A lealdade e a competência técnica se complementam. Portanto, senhoras e senhores, queridos professores, são estas as minhas modestas sugestões, considerações, compartilhamento de ideias nessa lição que aborda, como eu já apresentei, essa dinâmica pública da igreja, Casa do Deus Vivo, a coluna e firmeza da verdade. É necessário a igreja ter uma concepção correta de Deus, é necessário a igreja cumprir bem sua dupla missão de guardiã e proclamadora. É necessário que a igreja compreenda também o conteúdo, natureza da mensagem, do mistério da piedade, que é a mensagem encarnacional. Em segundo lugar, Cristo e o relacionamento com a igreja, essa dimensão íntima que corresponde à necessidade de se compreender corretamente conceitos e verdades soteriológicas, uma regeneração, a santificação e a glorificação. A salvação em três tempos: regenerados, santificados e glorificados. Representa esse relacionamento de Cristo com a igreja. E, por fim, essa dimensão defensiva da igreja, já que ela está num campo nocivo, perigoso de batalha, que cobra dos seus membros, cobra daqueles que são parte da igreja, especialmente local, a competência moral da lealdade para zelarem pela verdade, bem como a competência técnica para ensinarem a verdade. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua classe, faça abundante, próspera, em nome de Jesus.